Olá, sejam bem-vindos ao nosso vídeo. Hoje, vamos mergulhar no mundo desse fenômeno assustador, os terremotos, e sobre o recente acontecimento na Turquia que deixou muitas pessoas mortas. Além disso, vamos explorar como os terremotos acontecem e as consequências que eles podem causar. Vamos também apresentar o terremoto mais forte já registrado na Terra e debater se é possível que eles ocorram no Brasil. Você já presenciou algum? Descobriremos ao longo do vídeo qual foi o terremoto mais forte já registrado no Brasil. Mas antes, peço que deixe seu like, sua inscrição aqui no canal, que é muito importante, e ative o sininho de notificações habilitando a opção todas, para receber mais vídeos como este. Recentemente, a Turquia foi atingida por um forte terremoto, com magnitude de 7,8 na escala Richter, causando danos significativos às áreas afetadas e deixando muitas pessoas sem casas. É importante destacar que a Turquia é uma região altamente suscetível a terremotos devido à sua localização geográfica no ponto de colisão de 3 placas tectônicas. De acordo com os últimos relatórios, várias pessoas perderam a vida e centenas ficaram feridas. Nossos sentimentos a cada vida perdida nesse ocorrido. Terremotos são eventos naturais poderosos que podem causar grandes quantidades de danos a estruturas, como prédios, pontes e outros edifícios. Além disso, eles também colocam em risco as vidas humanas e podem causar desastres naturais, como tsunamis, que podem ser particularmente perigosos em regiões costeiras. Os terremotos podem causar cortes de energia elétrica, incêndios e interrupções nas comunicações. É importante destacar que o impacto de um terremoto pode ser amplificado em regiões onde a infraestrutura é frágil ou onde a construção é insuficiente para suportar as forças sísmicas. A recuperação de uma região após um terremoto pode levar anos e requer uma quantidade significativa de recursos. Mas afinal, como realmente os terremotos se formam? A crosta terrestre é composta por placas tectônicas que se movem lentamente. Quando duas placas se colidem, a energia é acumulada na superfície da Terra. Quando essa energia atinge um ponto crítico, é liberada na forma de ondas sísmicas, ou seja, um terremoto. As placas tectônicas se movem devido às forças gravitacionais e às forças geradas pelo movimento das camadas internas da Terra. Quando duas placas colidem, uma é empurrada para baixo sob a outra. Na superfície da Terra, a energia acumulada pode criar uma fenda. Esse é o local onde a energia é liberada, causando um terremoto. Em resumo, os terremotos são causados pela colisão de duas placas tectônicas na crosta terrestre. Quando a energia acumulada atinge um ponto crítico, é liberada nas formas de ondas sísmicas. E com isso, a energia liberada pode causar danos significativos a edifícios, às estruturas e às pessoas próximas ao epicentro do terremoto. O local onde as placas tectônicas se colidem possui um nome: ponto de falha. Ponto de falha é uma zona na crosta terrestre onde duas placas tectônicas se deslizam uma contra as outras. Quando a tensão nas placas atinge um nível crítico, ela é liberada em forma de movimento rápido, causando uma falha no ponto de contato. Este movimento é o que gera um terremoto. Pontos de falha são classificados como sendo pontos de falhas normal, de falha inversa ou de falha de deslizamento lateral, dependendo da direção dos movimentos das placas tectônicas envolvidas. Além da colisão de placas, os terremotos também podem ser causados por atividades humanas, como a perfuração de poços de petróleo ou construções de barragens. Compreender como os terremotos são formados é fundamental para prevenir os danos e salvar vidas. Também como conhecer as zonas sísmicas e entender as causas dos terremotos e estar preparados para enfrentá-los pode fazer a total diferença em casos de emergência. A teoria tectônica de placas é a base para compreender como ocorrem os terremotos. Ela explica que a crosta terrestre é composta por placas tectônicas que se movem continuamente. Esses movimentos podem causar fricções e pressões entre as placas, o que pode resultar em choques. Quando esses choques atingem a superfície da Terra, podem gerar terremotos, como vimos anteriormente. Para compreender melhor os terremotos, podemos estudar a zona de subducção, que é uma zona geológica onde a placa tectônica desce ou subduz abaixo de outra placa tectônica. Geralmente acontece na borda do continente.
Essas zonas são frequentemente associadas a terremotos, vulcões e formações de cordilheiras. Durante a subducção, a placa mais densa é pressionada e deformada, liberando grandes quantidades de energia e causando sismos. É também um importante ponto de formação de rochas magmáticas e ígneas, que podem resultar em erupções vulcânicas. Existem 3 tipos de bordas de placas tectônicas: as divergentes, convergentes e transformantes. As bordas divergentes ocorrem quando as placas se movem em direções opostas, criando novos pedaços de crostas terrestres. Já as bordas convergentes ocorrem quando as placas se movem em direções opostas e uma placa é empurrada para baixo em relação à outra. Isso pode resultar em atividade vulcânica e sismos. Por fim, as bordas transformantes ocorrem quando as placas se movem paralelamente, uma em relação à outra, causando fricções e pressões que podem resultar nos terremotos. Focos e epicentros são conceitos importantes na compreensão da formação dos terremotos. O foco é o ponto dentro da Terra onde a origem real do terremoto acontece. Já o hipocentro é a profundidade do foco, que representa a distância entre o foco e a superfície da Terra. Estes conceitos ajudam a entender como a energia é liberada durante um terremoto e como ele se propaga na Terra. Como os cientistas preveem os terremotos? Bom, os cientistas preveem os terremotos através da sismologia, que é a ciência que estuda os terremotos, através de análises de dados históricos. A história dos terremotos em uma determinada região pode ser usada para prever o risco futuro de terremotos. Detecção de anomalias geológicas são algumas alterações na crosta terrestre, como a formação de novas falhas ou mudança no nível de água subterrâneo, pode indicar uma probabilidade maior de um terremoto. Monitoramento de atividades humanas. Algumas atividades humanas, como a extração do petróleo ou gás, pode causar microterremotos e aumentar o risco de causar um grande terremoto. E são através dessas ferramentas que a ciência prevê um terremoto. No entanto, é importante lembrar que a previsão de terremotos é uma ciência incerta e ainda não é possível prever terremotos com precisão absoluta. Por isso, é bom sempre estar preparado e seguir as recomendações das autoridades de emergência. Depois que um terremoto acontece, existe uma escala que mede a intensidade daquele terremoto. É conhecida como a escala Richter. A escala Richter é uma escala logarítmica que mede a magnitude de um terremoto. Foi desenvolvida por Charles Richter em 1935 e é amplamente utilizada para classificar os terremotos em todo o mundo. A magnitude de um terremoto na escala Richter varia de 1 a 10, mas teoricamente não existe um limite, sendo que o aumento de 1 na escala representa umas 10 vezes maior magnitude sísmica. Talvez você já tenha se perguntado, qual foi o terremoto mais intenso já registrado no planeta Terra? No dia 22 de maio de 1960, a Terra tremeu com força no Chile. Foi o maior terremoto registrado na história humana até hoje, 9,5 na escala Richter. O terremoto começou com uma série de réplicas antes da onda sísmica principal. Foi tão forte que causou tsunami na costa do Chile e no Japão, isso a mais de 9.000 quilômetros de distância. Infelizmente, muitas pessoas perderam suas vidas devido ao terremoto e aos tsunamis, e a cidade de Valdívia, no Chile, foi gravemente danificada. No entanto, a comunidade se uniu para reconstruir e superar a tragédia. Talvez você também tenha se perguntado, é possível acontecer terremotos aqui no Brasil? E a resposta é, sim, é possível. O Brasil possui uma zona sísmica ativa devido à sua localização geográfica na região da borda do platô sul-americano. Embora a intensidade de terremotos no Brasil geralmente sejam relativamente baixas, já houve registros de terremotos de magnitude moderada no país. Um dos maiores terremotos registrados no Brasil ocorreu em 1955, na região de Mato Grosso, mais precisamente na Serra do Tombador, com uma magnitude de 6,6 na escala Richter. Mas esse terremoto não ocasionou danos, porque não havia população naquela região. Podemos citar também um outro terremoto de magnitude moderada, que aconteceu no Rio de Janeiro, em Campo dos Goitacazes, em 1953. Teve uma escala de 6,3, sendo a segunda mais forte registrada no país até o momento.
foi sentido pela população e houve alguns danos em algumas estruturas. Houve outros terremotos significativos em várias outras regiões do Brasil, incluindo São Paulo, Paraná, Bahia e Espírito Santo, mas quase não ocorre tremores significantes aqui no Brasil, porque a maior parte do país está localizada sobre a placa sul-americana, como eu citei, que é relativamente estável e não está sujeita a grandes movimentos sísmicos. A camada superior da crosta terrestre no Brasil é composta principalmente por rochas sedimentares, que são menos propensas a gerar terremotos do que outros tipos de rochas. Em conclusão, meus caros, os terremotos são eventos naturais poderosos e assustadores que podem causar grandes danos a estruturas, colocar em risco vidas humanas e causar desastres naturais. Eles são causados pela colisão de placas tectônicas na crosta terrestre, como vimos, e o impacto que pode ser amplificado em regiões onde a infraestrutura é frágil ou insuficiente. A recuperação após um terremoto pode levar anos e requer uma quantidade significativa de recursos. É importante estarmos sempre preparados e conscientes sobre os riscos dos terremotos, especialmente em regiões altamente suscetíveis. Bom, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Comente aqui embaixo. Eu quero saber se você realmente aprendeu sobre os terremotos. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações habilitando a opção todas para receber os novos vídeos aqui do canal. E até a próxima. Tchau!